Bem-vindos ao nosso novo episódio do Brasascast, o nosso podcast do Brasas. E hoje a gente vai receber um convidado que eu vou precisar ler a introdução dele, porque ele é muitas coisas. Então vamos lá. O nosso convidado de hoje é um jovem nerd, músico, advogado, rei dos algoritmos, que aqui no Brasas já foi aluno, professor, gerente e diretor, e atualmente ele é responsável por toda a área de TI. Eu tô falando do Andrew, ou André, como você preferir. A Fernanda tá hoje entrevistando comigo também, importante. Mas, Andrew, muito prazer, muito bom te ter aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Uma alegria estar aqui. E pode me chamar de Andrew, André, que eu vou olhar e responder. Fique à vontade. O que você prefere hoje, assim, nesse a gente momento? tá no Brasas, então é Andrew, né? É todo um personagem, né, que a gente cria quando... A persona Brasas, né? É isso aí. E, então, eu já li, assim, sua introdução e você foi muitas coisas dentro do Brasas e você é muitas coisas também para além do Brasas. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como ela começou, como você veio parar até aqui? Olha, começou lá atrás, alguns anos, como aluno, né? Eu fazia um curso de inglês, que não era o Brasas, só que eu sentia que ele era uma extensão da escola. Parecia que eu acabava de ter aula na escola e depois ia ter o mesmo estilo de aula. E aí eu conversei isso com meus pais, né? E eles falaram comigo, olha, fulano disse, o Brasas sempre foi muito de indicação, né? Sim. Fulano disse que tem um curso, Brasas, que é mais dinâmico, é mais descontraído, por que você não faz a experiência? Aí eu fui, né, totalmente sem nenhuma pretensão, e adorei de cara, né? A minha professora, depois, quando eu fui fazer o treinamento, que eu fui aluno, me dediquei bastante, e aí, na época, o meu professor falou, poxa, você tem o Brasas Spirit, quer dizer, você tem a alma do Brasas, né? Você devia tentar fazer o nosso treinamento. Eu mandei o currículo e tal, fui fazer o treinamento. Quando eu cheguei lá, a coordenadora era quem tinha sido minha professora quando eu Olha, era que criança. legal! E aí, depois disso eu não parei mais, né? Eu fui seguindo, dando aula, me identifiquei bastante. Era um professor realmente dedicado. É uma paixão enorme, né? Você dar aula no Brasas é algo que é indescritível. E na época, a história é longa, hein? É pra contar tudo, qualquer coisa ser dita depois aí. Né? Eu trabalhava em outro local, né? Eu trabalhava numa empresa pública, já era responsável pela área de tecnologia e, ao mesmo tempo, dava aula no Brasas. E a administração ficou sabendo disso, e eles tinham um projeto de tecnologia e falaram, você não gostaria de trabalhar no escritório central? Né? Isso já tem 12 anos. E aí eu aceitei o convite, né? Abandonei meu emprego anterior. Depois de um tempinho tive que também abandonar a sala de aula. Ainda fiquei escritório central dando aula, mas é impossível, né? O trabalho foi crescendo de uma forma, então assim, com muita dor no coração, eu abandonei a sala de aula. Fiquei no escritório e aí as coisas foram acontecendo, né? Peguei um projeto, depois outros, depois o departamento, e a tecnologia foi crescendo, nós fomos crescendo juntos. E resumindo, é basicamente isso. E quando você veio ser professor, você falou, você já trabalhava com tecnologia e aí veio ser professor do Brasas. O que te puxou pra isso? Porque você já tinha meio que uma carreira ali que você achava que estava definida. E aí falou, opa, vou dar aula. O que te moveu pra realmente fazer o treinamento, pra entrar na sala de aula naquele momento? Olha, eu sempre gostei de inglês também, desde cedo, né? E eu não sei dizer ao certo porque tudo que aconteceu hoje, o resultado do que eu sou hoje, do que eu faço hoje, não foi planejado, nada foi planejado. Na época eu trabalhava com tecnologia, como era um órgão público e que tinha muita burocracia, muitos decretos, leis, eu comecei a me interessar pela área do direito para fazer essa mescla de tecnologia e direito. Então eu fiz uma faculdade, terminei, cheguei a tirar o OAB, tudo. E quando eu achei que eu ia começar, né, a trabalhar com isso, o Brasas acabou me conquistando, né? Porque eu dava aula, porque eu gostava de inglês, era algo que eu queria manter, era um hobby para mim. Uma forma de praticar também, de né? praticar, eu não queria enferrujar. Só que aí me conquistou de uma tal forma que eu falei, não, é aqui que eu vou ser feliz, é isso que eu quero fazer. E aí, segui. Perdão, é que eu ia falar, todo mundo tem muito essa história aqui, né, de... Comecei assim, sem pretensão nenhuma e fiquei. Me apaixonei. O que mais te marcou nesses... São 12 anos que você tem de Brasas, que você disse, né? O que mais te marcou nesses 12 anos de Brasas até agora? São várias coisas, né? Esse momento do treinamento, o treinamento em si, que é algo que, né? Não é brincadeira. Não é fácil. Ter concluído, ter encontrado ex-professores lá que então eram coordenadores. Mas se eu tivesse que destacar...
O convite para trabalhar no escritório central, com certeza. Era algo que eu não imaginava, eu não almejava. E aceitei, eu estava num bom emprego, então assim, eu falei, não, vou. Recebi até a crítica, né? Falei, poxa, mas você tem certeza? Foi uma aventura, de repente? Assim, vou largar o que eu conheço e vou para um novo? Não. Foi um risco, mas um risco calculado, né? E que eu não me arrependo de forma nenhuma, sou muito feliz, né? Tenho muito orgulho dessa opção que eu fiz e sou muito grato também ao Brazas por ter confiado, por ter feito esse convite, né, para mim e tem dado certo. Então, Andrew, você recebeu esse convite, né, para trabalhar no escritório central, né, cuidando da parte de TI. E, assim, um dos objetivos principais, né, desse podcast também é a gente mostrar um pouquinho dos bastidores, né, dos colaboradores aqui na empresa. E eu acho que muitas pessoas podem ter curiosidade, né, de o que uma pessoa de TI dentro de um curso de inglês faz, né, assim, no dia a dia. Então, conta pra gente um pouquinho quais são os maiores desafios de gerenciar a equipe de TI, ainda mais hoje em dia, com as tecnologias tão em alta, crescendo tanto. E rápidas, né? Hoje em dia... Trabalhar com tecnologia é o que eu digo. Antes de tudo, você tem que gostar. Porque é como dar uma volta na montanha-russa depois de comer uma feijoada e sem o cinto de segurança. É emoção o tempo todo, né? Porque o sistema que cai é o site, é o usuário com dificuldade, é uma implementação que não foi bem feita, é o e-mail que não... Enfim, você está sempre ali alerta para resolver qualquer problema da empresa e qualquer coisa impacta muito. Isso que eu falo, eu acho que as pessoas têm uma noção de que é muito mais fácil do que é muito difícil, é muita responsabilidade que complexa, você tem, né? Desde as unidades até o escritório, passando agora o Brazas Online, então tá tudo muito, muito conectado e tem que gostar muito, né? Como é que foi para você, assim, você falou dessas dificuldades de estar sempre muito ligado. E no período da pandemia tinha que estar mais ainda. Pandemia. No período da pandemia tinha que estar mais ainda, né? Como é que foi essa passagem para você desses 2 anos? O período da pandemia foi algo inesquecível, sem dúvida, porque o profissional de TI ele já é meio como um médico, tem que estar preparado para qualquer emergência, sempre estar disponível, porque o sistema não vai falar, eu vou cair de segunda a sexta, da 9 às 6. Não, ele cai qualquer dia. E no caso da pandemia, não foi nenhum sistema que caiu, a gente teve que acelerar os nossos processos. O Brazas já tinha um projeto de curso online, de modernização de alguns sistemas, mas com a pandemia isso foi acelerado de um jeito inacreditável. Então a gente realmente teve que fazer um trabalho de dedicação muito alto, eu, minha equipe, para conseguir em tempo recorde passar um sistema que era totalmente presencial para online, treinar as equipes com essas tecnologias, né? E praticamente assim, 24/7, né? Às vezes é vício de nós de Brazas, mas assim, ininterruptamente, mais ou menos traduzindo. E enquanto você tem bateria no seu celular, o trabalho tá ali te chamando, né? Nessa época, gente, aconteceu outra coisa, Eu já te perturbei muito. Não é perturbar pra gente, é um prazer, uma alegria poder ajudar. Se você não gosta de ajudar as pessoas, né? Se você é um suporte que não gosta de dar suporte, não era pra você ser suporte. É verdade. Mas isso que a Mel falou é engraçado, né? Essa sensação de que a gente tá perturbando. Eu tenho muito essa sensação. A gente fica lá na sala o tempo todo. Ai, meu Deus, vamos chamar o Adriano. E isso aqui não coisou. Eu falei, vou chamar o Adriano. E a televisão do problema é chamar o Adriano. Então, assim, tem essa coisa. E principalmente acho que com a tecnologia as tecnologias crescendo e as redes sociais muito assim, tipo, too much o tempo todo. Você acha que chegou num nível que talvez esteja passando um pouco do ponto? E que isso talvez esteja atrapalhando um pouco as redes sociais, assim, demais? Olha, que tá muito frequente, sem dúvida nenhuma. É só olhar ao redor, né? Para onde quer que você vá. No restaurante, no transporte público, na rua, as pessoas andando. O cardápio de QR Code acabou com a minha vida. Você falou do restaurante, eu lembrei disso. Não aguento mais, nunca mais voltou o cardápio normal. Então, isso é um fato, tá? Excessivo. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento. Né? Porque, por exemplo, se você pegar 2 pessoas jovens como vocês, né? E a gente vai num restaurante, você vê que o tempo todo elas estão no celular
de alguma forma que me escapa, para elas não há uma falha na comunicação ali, nenhum está achando que está desrespeitando ou está sendo desrespeitado pelo outro. A comunicação está acontecendo, né? Antigamente tinha muito isso, né? Você ia num restaurante, você via que, sei lá, tinha um casal no celular e estão brigados. Hoje é muito comum, né? Você vê, as pessoas estão ali se comunicando mesmo. Exatamente. Mas você acha que, nessa pergunta, seguindo isso que a Fernanda falou, que todo mundo quer inventar tecnologia o tempo todo? Você acha que, de repente, sei lá, a gente teve um Instagram, e aí veio o TikTok, e aí agora tem o Be Real. E assim, é uma rede social nova a cada segundo. Você acha que existe essa necessidade ou que as pessoas criaram essa necessidade a partir do quão rápida é a rede social, a vida lá? Eu acho que tem 2 pontos aí. A gente tem as empresas e tem as pessoas, né? A empresa, ela tem que inovar por questão de concorrência, né? Se ela ficar parada no tempo, ela perde espaço e some. Só que isso, de certa forma, influencia as pessoas também. E as pessoas também se sentem na obrigação de inovar, né? No caso das pessoas, eu diria assim, ser uma pessoa melhor. Enquanto inovar está para as empresas, se tornar uma pessoa melhor está para os indivíduos. Sim. Né? Então, fica essa pressão e que aí eu já acho que começa a ser um pouco prejudicial, porque gera ansiedade, né? Gera a pessoa hiperconectada, e gera a pessoa nas famosas bolhas, né? Como a pessoa está o tempo todo conectada e querendo inovar o tempo inteiro, ela acaba inovando, mas dentro daquela visão de bolha que ela tem, né? E se vocês forem olhar, isso é o que eu estou pensando aqui, gente, acho que vai ficar uma viagem. A gente está seguindo ela. Inovar se tornou um padrão. Então não é mais inovar, porque já é um padrão. A autenticidade acabou. Você tem que inovar o tempo inteiro, virou um outro padrão, né? E não é autêntico, né? Porque você está seguindo uma influência, algo dessa bolha, uma que tendência, uma né? tendência de inovar o tempo inteiro. Você se dosa com relação a isso de tempo de tela? Você trabalha com tecnologia o tempo todo. E aí, fora do seu trabalho, você é uma pessoa que tá ali também sempre conectada? É um prazer para você? Ou às vezes você tem que take a little break? É difícil hoje a gente usar pouca tecnologia. Para trabalho nem se fala, ainda mais na minha área. Só tem que usar o tempo inteiro, né? Quando eu tô fora, quando eu tô nos meus momentos de descanso, eu uso menos, mas não porque eu não gosto. É questão de temperamento. Eu não sou muito... Eu tenho uma rede social, que é o Insta, olho uma coisa ou outra que me interessa ali e tô em outras por causa do Brasas. Agora, de forma particular, eu uso muito pouco mesmo. E quando eu tô fora, eu tento fazer alguma outra coisa. Eu tento ler, tento ver uma série, que não deixa de ser uma tela também, mas pelo menos não é algo... não é uma rede social, vamos dizer assim. Mas é bom ter esse escape, né? Porque, assim, você trabalha o tempo todo com tela e computador e... Então, se no tempo de descanso também fosse só tela e rede social, acho que seria um pouco... Tipo, ia dar uma surtada, né? Um pouco too much. Às vezes todo mundo fica pensando, como que eu não vou falar em inglês isso, né? Você percebe? Mas tá tudo bem. E com relação às tecnologias, eu achei muito interessante que você falou sobre a inovação ter se tornado um padrão. Eu acho que eu nunca tinha ouvido isso, eu achei isso muito interessante. E na sua área de TI aqui dentro do Brasas hoje, como você vê que o Brasas se mantém tecnológico, mas ainda autêntico? Como é que acontece esse trabalho por trás de tudo que a gente mostra? Como é esse pensamento? Como vocês preparam isso tudo? É o que eu falo pro pessoal. Quando a gente vê uma solução que vai inovar, eu tenho que pensar no que isso vai impactar no aluno ou na equipe interna. Vai facilitar o processo? Vamos ter redução de custo? O aluno vai ter uma percepção melhor de valor da empresa? Isso vai facilitar a vida dele para fazer um homework, para memorizar um diálogo? Porque inovar por inovar... é bobeira, é perda de tempo, né? Se a gente fosse inovar, inclusive, todos os processos que a gente tem, principalmente o que a gente chama na tecnologia de legado, que são aqueles sistemas mais antigos, primeiro que não ia ter recurso para isso. Empresa nenhuma tem recurso. Então, a gente tem que escolher onde a gente vai inovar. E o critério, no final das contas, para mim, é qual é o impacto disso para o nosso cliente, que é o aluno. Se não tiver nenhum, vamos ver se tem outro mais prioritário? Ou se a gente está querendo inovar só porque é moda? E aí entra o fator humano da tecnologia, né? De perceber qual é a necessidade real. Você acha que você, tendo sido professor e aluno também, tem uma visão diferente do que vai realmente impactar, do que é realmente importante? Eu acredito que sim. Isso ajuda. Porque eu me coloco como aluno e falo, se eu fosse aluno, isso aqui ia fazer alguma diferença para mim?
Né? Se eu fosse professor, inclusive eu voltei a dar aula há pouco tempo, mas por um curto espaço no online. Que legal. Porque eu tinha experiência da aula presencial. Sim. Mas eu falei, deixa eu ver como é que é no online. Adorei também, foi uma experiência que me ajudou demais, inclusive a trazer sugestões, melhorias. E é algo que eu penso, às vezes, até inconscientemente. Então eu falo, isso aqui, poxa, isso o professor vai gostar. Aí a gente faz um piloto, né? Porque às vezes a minha percepção não é da maioria dos professores. A gente sempre faz um piloto com um grupo menor, pega o feedback deles. Se eles curtirem, se eles comprarem a ideia, aí a gente expande. Se a gente sentir que não teve adesão, nem adianta forçar a barra, porque vai quase morrer na um praia. focus group ali pra ver se Exatamente. vai. E, Andrew, mudando um pouquinho de assunto agora sobre o André. Não o Andrew. Quem é o André fora do Brazos? Assim, você já foi ou é músico, que eu soube, né? Sim. Então, quem é o André fora daqui? Tá, músico é igual professor. Mesmo quando a gente Você nunca para... deixa de Você ser. não deixa de ser, né? Porque você tá ali acompanhando, ouvindo uma música, fazendo uma análise. Mas hoje eu tô aposentado na área de música, vamos dizer assim, né? Mas eu fui baterista por muito tempo, levei a sério. Inclusive, foi um dos motivos que me fizeram querer aprender mais inglês, porque eu fazia turnê com artistas internacionais e Que você... legal! Gente, que legal! Quais Conta artistas? um pouquinho disso, eu ia falar isso agora. Pra onde? Ui, até fazer pra fora. Mas pra onde, como, quando? Olha, vou pegar os mais famosos, principalmente para quem é da área do rock and roll, né, do heavy metal, porque era o estilo que eu tocava. Mas eu já toquei com Jolene Turner, que foi vocalista do Rainbow, né? Enfim, bandas que quem é da época e curte. Com o Tony Martin, que cantou com Black Sabbath também. Caraca, que legal. Que legal. Ted Polly, do Danger. Enfim, o vocalista também do Uriah Heep, quando veio pra cá. Muito chique, Foi adorei. sensacional, assim. John Lawton, pessoa maravilhosa, não posso deixar de citar o nome dele aqui. E por que rolou essa aposentadoria da música? Foi uma escolha também, assim, de decidir um foco? Foi uma escolha, porque exige dedicação também. Porque você tem que conhecer músicas, às vezes no intervalo de tempo curto, você tem que aprender, tem que tirar direitinho, que a gente fala, né? Tirar a música, tem que ensaiar com os artistas, daí a importância do inglês. Imagina, ele falando lá, toca mais baixo aqui, Você faz não uma entende, virada né? ali e eu não entender, não dá certo, E né? pra além disso, até rolar a contratação, né? Assim, eu gostei daquela pessoa, mas ela não se comunica comigo, como é que vai ser? Exato. E foi uma escolha difícil pra você? Sempre porque que eu vou falar um clichê, mas clichê é clichê porque é verdade, né? É verdade. Eu concordo 100%. Cada escolha é uma renúncia. E é difícil abrir mão, né? Ainda mais de algo que a Verdade, gente gosta. Então, fácil nunca é, mas tem que ser feito. A gente escolhe uma coisa para deixar de fazer outra, não tem jeito, é sempre assim. Hoje, pra você, a Fê falou do André, né? E quando a gente vem pro Brazos, eu sinto que acontece um pouco... Foi o que a gente estava falando antes, de ter uma persona. Eu acho que, especialmente quando a gente vira professora, a gente tem um nome em inglês, e aí você entra na sala, você é outra pessoa. Mas no Brazos, a gente também acaba carregando essa persona. Você carrega o nome de Andrew até hoje. Mas hoje, pra você, existe uma separação ainda do André pro Andrew? Ou vocês já são a mesma pessoa? Como é que funciona isso? Já viraram a mesma pessoa, já é uma pessoa só. Porque essa dupla personalidade, eu acho que ela é mais presente quando você está dando aula. Sim. Porque quando você entra, é um palco e o professor ali tem que encenar. É Você vai verdade. apresentar um diálogo do acidente de carro, por exemplo, você tem que encenar que está dirigindo, fazer as vozes, é John and Mary, você tem que fazer a voz do John, da Mary. Então ali você atua um pouco mais. No dia a dia, do trabalho mais administrativo e técnico, não tem tanto espaço para essa parte mais artística, vamos dizer assim, teatral. Recentemente você deu aula, ainda deu uma Foi uma tão legal. passadinha aí. Sim. Eu queria saber mais disso. Você falou, como é que aconteceu? Você ouviu uma turma e falou, vou dar aula nessa turma? Foi uma substituição? Como é que foi? Não, eu pensei mesmo, falei, olha, eu fico pedindo para os professores, na época eu estava responsável pelo BOL, hoje quem está com esse trabalho maravilhosamente bem é o Alex, que inclusive foi o primeiro podcast com ele, Foi né? a nossa cobaia. aqui, né? Assistam esse episódio. Volta aí, né, nas pesquisas.
E aí, o que acontece? Eu pedi, pessoal, olha, grava a aula desse jeito, bota na nossa plataforma assim. Eu falei, poxa, mas deixa eu ver como é que é a experiência. Que uma coisa é a gente pedir, né? A outra é você sentir na pele o que você está pedindo, né? E também eu gosto da aula, né? Então, eu aproveitei. Lógico. Nesses anos, assim, quais foram seus maiores aprendizados no Brazos? Acho não. O maior aprendizado no Brazos, primeiro, sem dúvida nenhuma, é aprender inglês. Né? Porque eu não morei fora, eu nunca fiz intercâmbio, nunca convivi com falante nativo, nunca convivi num ambiente onde as pessoas falassem inglês. Não tenho facilidade, não tenho dom. Mas tem um inglês lindíssimo, é importante, gente. Que eu aprendi no Brazos. Né? Então, assim, o Brazos foi a base de tudo. Foi onde eu estudei. Claro, comecei ali 2 meses, mas nem se considera, num curso que eu não gostei, como eu falei, mudei. E foi onde eu aprendi. E, claro, tem que ter um esforço nosso também. Né? Assistindo séries, se interessando pelos termos. Isso eu falava muito para os meus alunos. Eu falo, pessoal, vocês têm que se interessar. O que quer dizer shell? O que quer dizer? Vocês estão cansados? O que é aquele símbolo ali? É mesmo, professor. O que quer dizer nugget? O que é nugget? Vocês comem nugget? Já pararam para pensar? Verdade. Não vou dizer não para você aí. E a curiosidade de pesquisar também. É isso. E é o raciocínio diário. As pessoas acham, mas não tem como praticar inglês no dia a dia. Hoje em dia, o que mais tem é como praticar inglês no dia a dia, né? É verdade. Mas aí, o inglês e... Pra além, Andrew travou, falou assim, como assim? Dos seus aprendizados. Acho que o inglês e pra área profissional ou pessoal, de repente. Sim. Primeiro o inglês, claro. E na área profissional, acho que o que eu mais aprendi e aprendo no Brazos é conseguir se adaptar às mudanças. Porque é o que a gente falou da inovação e também porque na área de tecnologia tudo muda o tempo todo. Assim, nada é permanente. Eu acho que na tecnologia só o que é permanente é a mudança. Então, você tem que se adaptar a isso, tem que estar sempre conhecendo as melhores tecnologias, ter cuidado para não se afobar e tomar uma decisão porque está na moda ou porque as pessoas usam mais. Você tem que ver o que se adapta à sua empresa. A gente tem uma característica muito peculiar, né? Nós somos uma empresa de educação, de inglês, né? Temos um tamanho tal. Então, você não pode pegar algo que funciona para de repente um concorrente que é uma multinacional ou para um concorrente que tem 2, 3 escolas e porque funciona bem. Tudo a gente tem que adaptar para a nossa realidade, principalmente para o nosso método que é único. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio da parte tecnológica, adaptar a tecnologia ao nosso método por ele ser muito único. Não tem nada como o método do Brazos e, consequentemente, você não tem nada pronto para pegar esse método. Como referência, né? A gente tem que desenvolver tudo. E aí também é o desafio da inovação, porque o método do Brazos, ele é inovador, porque a gente desenvolveu num momento em que ninguém tinha. Mas aí entra isso, e aí, mas o que deu certo, o que não deu? A gente não sabe, porque nós somos os primeiros, né, a chegar com essa ideia. E como assim, você fala sobre os seus desafios, porque tem tomadas de decisões muito importantes, né, no seu dia a dia. E como é lidar com a sua equipe? Porque em algum momento a gente teve o presencial. Eu acredito que na pandemia e no pós-pandemia o TI ficou mais online. Né? Como que você mantém o espírito Brazos e sabe, essa coisa da união que a gente tem de ser um Brazos só online? Como acontece essa comunicação? Com a pandemia, claro, nós ficamos totalmente online. E a coisa funcionou tão bem, e na verdade até melhor, que isso se manteve. Até hoje a equipe trabalha totalmente remoto. Né? Eventualmente eu ainda venho presencial, faço de uma forma híbrida, mas a equipe no geral é online. E como que eu mantenho isso? De várias formas. É claro, quem não tem o grupo de WhatsApp do trabalho, hoje em dia o WhatsApp virou mais trabalho do que o WhatsApp. É verdade. A gente tem uns 20 grupos. Né? Exato. E além disso, nós fazemos calls semanais, pelo menos 2 vezes por semana. A gente fazia diário, mas começou a ficar muito inviável por causa da questão de tempo. E eu faço o que a gente chama de one-on-one, né? Eu tenho os calls individuais também com a equipe. Né? E quando possível, como apesar de todo mundo estar trabalhando remoto, coincidentemente, serem do Rio de Janeiro, a gente ainda consegue marcar algo presencial. Não sei por quanto tempo, né? Porque pode ser que futuramente entre alguém na equipe que seja de fora do Rio. Mas é como a gente mantém, tem funcionado bem. E mais, as pessoas que trabalham comigo têm o perfil de presencial, de online. Porque trabalhar online não é para qualquer um. Não é fácil, né? né? Não é fácil. Você tem que ter o perfil, você tem que ter a estrutura, não só psicológica, mas também
física para fazer isso, quer dizer, uma casa sem barulho, com um escritório, um canto onde você não seja interrompido o tempo todo. Então, e tem gente que acha que consegue. E uma disciplina, né, Andrew? Disciplina, maturidade profissional. E quando eu digo isso, não é só no sentido de, poxa, já que eu estou em casa, então vou aproveitar e descansar. O que a gente vê é muito o contrário. A pessoa, como a casa e o trabalho... Não saber o limite, né? Não param. E isso, por incrível que pareça, não é algo positivo, né? A pessoa tem que ter o tempo dela de parar, de descansar, de ter o famoso ócio criativo, né? Para conseguir voltar e produzir bem. Mas é difícil, né? Assim, eu senti, quando eu trabalhei online... Eu nunca tinha trabalhado online na vida, até porque eu sempre trabalhei no Brasas. Então, quando a gente ficou online... É difícil encontrar a hora de parar. E todo mundo tem acesso a você muito mais fácil. Porque quando você para de ver a pessoa, acabou. E hoje, trabalhando também, assim, no híbrido, a Fernanda sabe muito disso. Às vezes é uma sexta-noite, 10 da noite. Esses dias, na terça-feira, antes do feriado, 10 e pouca, as pessoas falando no grupo ideias e manda e-mail e não sei o quê. O grupo bombando. O grupo bombando e a Fernanda... Amiga, é importante, eu preciso olhar. Eu falo assim, não, a gente tá sendo doido. Um bando de workaholic trabalhando 10 da noite antes do feriado. Mas é isso que você falou. Essa disciplina é difícil encontrar. Assim, com a gente nunca é pra menos, graças a Deus. É sempre pra mais. É um overworking constante. É verdade. Alguma dica? Como é que a gente faz pra parar? Olha, antes de tudo, isso faz um link com o que a gente falou lá. Se não está sendo usado demais, isso não está fazendo mal para as pessoas. Com certeza. É o que eu falei, gera ansiedade. Tanto que nunca se tomou tanto remédio para ansiedade como hoje em dia. É só você olhar que tem uma farmácia em cada esquina e geralmente repleta de consumidores. É verdade. Né? Então, assim... Eu acho realmente que a ansiedade está muito ligada nisso. Eu vejo por mim, porque, por exemplo, eu às vezes já estou na faculdade, já saí daqui, e aí apita um e-mail... Eu fico ansiosa, tipo, eu tenho que responder, eu tenho que responder. Então, eu acho que a ansiedade está muito ligada nisso. Das pessoas não terem esse limite entre o que não é mais hora de trabalho e o que é, sabe? Exato. Você se sente culpada se não responder, se ignorar. Exatamente. Né? Olha, a solução para isso, difícil nos dias de hoje. Né? Mas para quem pode, feliz de quem pode pagar isso, é viajar para aqueles lugares que hoje em dia é luxo, né? Que não tem internet. Né? Engraçado que antigamente, quando a gente viajava, né? Era até algo que a gente pensava, poxa, tô indo para um lugar que não tem asfalto, que não tem internet. Era horrível, né? Ficava perto do poste com o celular, assim. E hoje em dia, quando a gente viaja, a primeira pergunta tem Wi-Fi lá? Né? É verdade. E até essa ansiedade é difícil de tirar, sabe? Eu tentei fazer uma dessas viagens, falei assim, não, eu vou pra um lugar ficar desconectada. E as primeiras, sei lá, 10 horas desconectada, eu tava enlouquecendo. Eu falei, meu Deus, mas eu não tenho que ver o Instagram, não consigo. É difícil. Não dá. Hoje em dia, ficar desconectada, a verdade, eu não sei te responder, porque é um luxo, né? E até quem não usa rede social, que é chique, né? Hoje em dia, não usar rede social e internet é algo chique. Alguém está fazendo isso por ele, alguma empresa ele contratou. E tem pelo menos um e-mail de trabalho para responder, né? Não é possível que não tenha. Andrew, a gente sabe que o inglês faz muita diferença na vida das pessoas, seja no âmbito profissional, para conseguir, enfim, novas oportunidades, quanto no pessoal, enfim, para poder estar inserido em novas culturas, se comunicar melhor. E como você se sente... Você é um exemplo disso, né? Porque o inglês mudou sua vida. Em vários âmbitos, Em vários âmbitos. E como você se sente sabendo que você trabalha numa empresa que impacta milhares de vidas por conta do inglês? Em primeiro lugar, de uma forma geral, vou dizer como eu me sinto trabalhando no Brasas e que eu acredito que seja a percepção de todo mundo e que foi um dos motivos que me fizeram abandonar meu emprego antigo para vir para o Brasas, que é esse ambiente acolhedor, né, da empresa, esse cuidado, que eu gosto de dizer. Eu falava até isso no Welcome Speech para os alunos, né? Eu falava, olha, se eu pudesse resumir o Brasas numa palavra, seria cuidado, e vocês vão perceber isso com o tempo, né? A atenção que nós e os professores têm com cada um de vocês. Eu senti isso na empresa, não sei se por ser uma empresa familiar, talvez tenha essa atmosfera, né, bacana. Isso me conquistou. Eu gostei demais e permanece e é algo que eu valorizo. Isso é muito bacana. Então, é algo assim que, independente de tecnologia, de educação, é algo que precisa ser destacado. Agora, quanto à parte de impactar na vida das pessoas, é gratificante, sem dúvida nenhuma,
Porque, de novo, gente, é o clichê. Clichês são verdade, né? Mas só a educação transforma. É verdade. Sem educação, a gente não vai para lugar nenhum. Né? E hoje em dia, eu sou muito feliz de trabalhar numa área que tem educação e tecnologia, que são duas áreas fundamentais para qualquer profissional. Né? Por exemplo, hoje, você não dá aula hoje, Mel, como você dava 5 anos atrás. Claro que não. Né? Hoje você não basta você ter a sua educação, você também tem que saber tecnologia, que é vindo para a minha área. Sim. Né? Você, para dar aula, você precisa saber mexer no celular, filmar, usar o sistema, ligar o Active projetor, Board, isso que eu ia falar. Active Board. Né? Então, assim, o profissional de hoje em dia, ele precisa de muitas valências. Né? Não adianta você só saber a sua área, você tem que saber a sua área, você tem que saber inglês, né? E não, pelo menos o básico. No inglês eu já inglês de verdade, né? O intermediário, assim, sendo bonzinho, né? E tecnologia, eu diria também que o intermediário. Né? A pessoa que só sabe o básico, ele ligar o computador e mandar um e-mail, também vai ter dificuldade. Então, a gente fica feliz de contribuir, de certa forma, né, para essa área de educação, de inglês e de tecnologia também. Então, é muito bom. Você juntou o melhor dos mundos, né, para você, assim. E quando você fala sobre trabalhar no Brazos, para além dessas hard skills, que são muito necessárias, eu acho que uma coisa que você falou e todo entrevistado que passa aí é um consenso, que é o carinho do Brazos, o acolhimento do Brazos, e que a gente precisa ter essa característica, essa qualidade para trabalhar aqui. Eu vejo muita gente, assim, que entra no Brazos e não tem isso e não fica. Só fica aqui mesmo quem entende o sentimento de pertencimento, de querer estar, de ser acolhido. Isso é geral, né? Não é... Sim, tem que, o Brazos Bug tem que te morder, né? O bichinho ali do Brazos tem que... É verdade. E se você, assim... Pra onde você vê o Brazos indo? Ou você dentro do Brazos? Qual sua história que é muito bonita e o que você faz hoje em dia é muito importante. Eu diria que talvez uma das áreas mais importantes que a gente tem para tudo funcionar, né? Para todo mundo funcionar bem. E para onde você vê o Brazos indo e você dentro do Brazos? Quais são as suas expectativas futuras? Eu vejo, sem dúvida nenhuma, crescendo na área de tecnologia. Né? Porque o consumidor hoje, o aluno, o cliente, ele está muito exigente. Então, ele quer cada vez coisas melhores, mais rápidas, mais fáceis de usar, mais agradáveis, mais divertidas. Intuitivas. E isso tudo, para chegar ao ponto de entregar isso para o cliente, isso tem um trabalho nos bastidores enorme, né? Não é fácil. As pessoas não imaginam, mas tem toda uma coisa por trás, né? Exato. Tem o backstage, né? Que é o que faz tudo acontecer. Então, eu vejo o Brazos crescendo muito na área de tecnologia, de ensino à distância, como já vem acontecendo, né? E a gente tem que estar aí muito atento a isso, né? Para não se acomodar de jeito nenhum, porque quem se acomoda, no mundo de hoje, em qualquer área, está perdido, uma tecnologia nem se fala, né? E sempre conseguir acompanhar as demandas aí dos clientes, principalmente com tecnologia que atenda às dores deles e com velocidade, porque... A gente está numa aceleração do tempo insana também, né? Se você manda um WhatsApp e a pessoa demora 1 minuto para responder, você fica, tá aí? Tá te ignorando. Isso aí, desculpem. E você falou sobre fazer com velocidade e qualidade, né? Eu acho que o TI, no geral, você deve sentir muito, muito orgulho de fazer as coisas com rapidez, mas com qualidade, né? Não é aquela coisa, vamos fazer aqui, tem que fazer e acabou. Não é assim, mesmo tendo um backstage, um pensamento e uma avaliação, é rápido. É rápido, mas é bom. Né? Como é pra você, assim? Você se sente muito orgulhoso disso? Deveria. Eu sinto que é um orgulho pro Brazos. Eu não vejo isso como algo personificado em mim, né? Tem uma equipe toda de tecnologia, tem uma equipe de pedagógico que está junto, tem várias equipes, né? Tem o próprio presidente que é muito interessado e sempre participativo nessa área de tecnologia, ele gosta demais, vocês sabem disso. Sim. Enfim, são várias equipes que trabalham junto para entregar, é o que você falou, com agilidade e não com pressa, que tem uma diferença, né? Sim. Você entregar com agilidade é uma coisa. Ou seja, a qualidade foi mantida. Sim. Com pressa é outra. Você só entregou e de qualquer jeito. Isso jamais o Brazos fez ou vai fazer, né? Então, não é algo contraditório, né? Pelo contrário, a gente consegue ir com velocidade
sem comprometer a qualidade, e a prova disso é que o nosso curso online está aí rápido, Bombando. manteve a qualidade, bombando. Dando muito certo, Dando muito certo, né? Conseguimos adaptar algo que era do presencial para o online. Sem perder o que o Brazos é, né? Sem perder metodologia, sem perder a qualidade. E em tempo recorde, né? Em menos de uma semana a gente já estava online e todo mundo tendo aula. Eu lembro disso, assim, eu lembro muito de quando a pandemia começou, eu fui pra casa numa sexta, e aí falaram assim, olha, segunda a gente não volta, teve uma semana de... Não foram férias, né? Foi uma semana difícil, mas uma semana de... O mundo vai acabar. Foi aquela semana assim, semana que vem a gente volta online e a gente vai explicar pra vocês como. E aí ficou todo mundo assim, meu Deus, como é que eu vou dar aula? Os alunos vão assistir? Por onde vai ser? E na segunda-feira a gente tava lá, de frente pro computador, dando aula, sabe? E a gente aprendeu aquilo em uma semana e aí a gente recebeu o vídeo do TI explicando, vídeo da coordenação, explicando, olha, vai ser a metodologia, mesma metodologia, vocês vão fazer assim, vão entrar pelo link tal, vão enviar no e-mail não sei onde. Eu fiquei assim, mas foi muito rápido. E aí eu te devolvo a pergunta, você não fica orgulhosa? Porque isso foi um mérito grande dos professores. Se não fossem os professores junto com a gente, né, e os outros departamentos, não teria acontecido. É o que eu falei, é uma conquista de todo mundo. É um trabalho em equipe, Em né? equipe mesmo. Nessa equipe que veste a camisa, que o Brazos Bug pegou, né? E isso é que faz a diferença. São as pessoas, sem Total. dúvida. Andrew, a gente tá finalizando. E eu queria saber se você gostaria de deixar algum recado pro seu time, pro Brazos, ou mandar um beijo pra alguém. Você falou tanto em equipe, né, desse trabalho conjunto, eu acho que vale você deixar uma mensagem pra essa galera que tá ali com você sempre. No dia a dia. Ah, sem dúvida. É o que eu falo com o pessoal e eu reforço aqui. A tecnologia é uma ferramenta. E ela não é nada se a gente não tiver as pessoas trabalhando da forma correta. Você imagina, se a gente tivesse os melhores sistemas, né, como nós temos, né, eu entendo que os sistemas que a gente hoje utiliza são os mais apropriados para a nossa realidade, mas se nós não tivéssemos professores engajados, professores que acreditassem, não ia dar certo. É a mesma coisa com a equipe de TI, sabe? Tecnologia é uma ferramenta, mas se não fosse lá o Diego, dedicado, sempre se atualizando, ajudando com tudo, se qualificando, agora sendo um desenvolvedor de ponta, que até ano passado ele não era, né? Se não fosse o Davis, que chegou mais recentemente, mas já entendeu o nosso site inteiro, a parte de segurança, a parte das configurações, integrações com a API, né? Se não fosse a Dani, que era uma secretária do Brazos, né? Com conhecimento de tecnologia. A Dani foi aula do Brazos de Caxias, inclusive, que eu dou aula. Ah, é? Que legal, verdade. Ela passou por algumas unidades, ela já tinha alguns anos. Então, hoje ela está nesse suporte à equipe Brazos e também agora para os alunos do BOL, né? Poxa, o Igor, que é irmão do Diego, né? Que apesar dele não estar formalmente no TI, né? Ele está na editora, ele ainda continua ali com a gente com um pezinho no TI, né? Porque ele foi uma pessoa que se destacou muito e acabou indo para a editora, cuidando mais da parte digital. Sim. E, claro, né? Last but not least, poxa, o Adriano aqui, que é suporte, é câmera, editor. Adriano tá filmando a gente. Só tá acontecendo por causa do Adriano. Toda essa estrutura que a gente tem de jogo de câmera e filmagem e edição, o Adriano é sensacional. Ele tá ali por trás das câmeras. Exato. Então é esse time que tem esses soft skills, óbvio, são muito bons tecnicamente, você tem que ser, porque senão não tem condição de acompanhar. Não acompanha, simplesmente a própria pessoa sente que não acompanha e joga a toalha. Então, são pessoas ótimas de trabalhar, relacionamento bom, e isso aí é que faz a diferença. De novo, são elas que fazem as ferramentas funcionarem, e não as ferramentas que fazem elas funcionarem bem. Sim. Então, só tenho a agradecer. Meu beijo, então, vai para eles. Tem que mandar um beijo para eles todos e para vocês também, e para todo mundo que está assistindo. Sou um beijoqueiro. Então, a gente deixa um beijo e um mimo para você em agradecimento. Ai, que legal. Foi um prazer receber você aqui. Foi um prazer mesmo, Andrew. Valeu. Olha a garrafinha, adoro. Squeeze Brazos. Essa garrafinha foi cobiçada por muitas pessoas. Foi muito cobiçada. Então já vou botar meu nome nela. Ah, gente, gostei. Obrigado. Isso eu não conheço não. Bonita essa agenda. Andrew, de verdade. Adorei, gente. Muito obrigada. Principalmente na conversa. Eu também. Olha, muito obrigada, de verdade. Foi ótimo, foi um prazer. A gente tá super feliz de ter recebido você aqui. Gente,
Pode falar, perdão. Você fala que alegria, poxa, a recíproca é verdadeira, né? Que bom. Então Gostei agora muito. a gente vai pedir pra todo mundo compartilhar, comentar, engajar, né? Vejam nossos cortes, TikTok, Instagram, YouTube. Daqui a pouco você vai estar em todas as redes sociais. Então se acompanhe também. Se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente lá no Spotify. Ativa o sininho. Sempre quis falar ativa o sininho, nunca tinha falado. Mas é sério, muito, muito obrigada. Um beijo, galera. Tchau, Tchau, tchau. gente.